Olá, eu sou Ana Paula de Barcelos. Eu queria conversar com vocês hoje sobre um tema muito importante que é a comunidade cristã como espaço relevante perante as demandas dos jovens. E acho que a primeira pergunta que a gente deve fazer é por que esse é um tema relevante, né? Há razões permanentes acerca da relevância desse tema. Os jovens, como todas as pessoas, precisam conhecer a Jesus, precisam da salvação em Cristo Jesus e precisam, né, participar, integrar a comunhão cristã, o corpo de Cristo. Mas, na verdade, há uma razão e uma importância específicas e ainda mais urgentes do que essa que é suficiente, que é a seguinte: os jovens estão sofrendo. É, as pesquisas no Brasil e no mundo mostram o crescimento enorme, exponencial de doenças mentais, de depressão, de ansiedade entre os jovens. Esse dado que está aparecendo aí, ele é pré-pandemia e essa faixa é entre 15 e 29 anos. No Brasil, tem havido um crescimento assustador de suicídios entre os jovens e entre os adolescentes. Então, esse é os jovens estão precisando de atenção, atenção da sociedade e atenção da igreja, do corpo de Cristo. Portanto, esse não poderia ser um tema mais importante. Bom, o nosso assunto, então, é como é que a comunhão cristã é um espaço relevante para atender às demandas desses jovens. E aí a primeira coisa que eu acho que é importante a gente ter em mente é de que demandas a gente está falando, e talvez seja mais adequado a gente falar de necessidades, mais do que demandas, porque às vezes a gente imagina que a gente precisa de coisas, a gente quer coisas, mas na verdade essas coisas não são exatamente as nossas necessidades. E eu gostaria de compartilhar com vocês três dessas necessidades, vamos começar então a chamar assim, três dessas necessidades, e como que, na verdade, de uma forma incrível, como tudo que Deus faz, essas necessidades são necessidades colocadas por Deus, dadas por Deus, a nós em geral e em particular aos jovens, e essas necessidades são realizadas, atendidas, ao encontro, né, dessas necessidades com aquilo que é a comunhão cristã, com aquilo que o corpo de Cristo, com aquilo que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, de acordo com o modelo bíblico, atende. A dinâmica da igreja, a função da igreja, do corpo de Cristo, a comunhão cristã, ela vai casar, ela vai proporcionar o atendimento dessas necessidades. E quais são, então, essas necessidades? A primeira coisa é a seguinte: amor e aceitação independente da performance. Essa é uma primeira necessidade que os jovens, que todo mundo tem, mas os jovens de uma forma muito específica, né? A gente vive numa época em que os jovens, os adolescentes estão buscando provar o seu valor, sua importância, em última análise, ser amados por meio de likes, por meio da popularidade nas mídias sociais, enfim, ou em outros ambientes virtuais, e ao mesmo tempo a gente vive uma época da cultura do cancelamento em que qualquer, né, deslize pode representar um cancelamento definitivo das pessoas. Então, é uma época muito difícil do ponto de vista social para o atendimento dessa necessidade que é tão básica, que é tão essencial das pessoas em geral e dos jovens em particular. Segunda necessidade que eu queria falar um pouquinho é a necessidade de pertencimento a um grupo. Essa é uma necessidade absolutamente central na adolescência, na juventude e, de novo, para todo mundo, mas nessa fase, de forma muito aguda, essa necessidade se apresenta. E, por fim, a necessidade de um propósito
e de realizações que visem a promover esse propósito. O jovem, e de novo, todo mundo, mas o jovem de forma específica, ele precisa, né, ter um propósito maior do que ele, mais relevante, mais importante do que apenas a sua existência, e ele quer, ele precisa, ele tem essa necessidade, de novo, uma necessidade dada por Deus, de realizar, de fazer coisas, de contribuir para este propósito. E essa também é uma necessidade que o jovem tem e que, como a gente vai ver, o corpo de Cristo, a comunhão cristã, promove, é capaz de promover, tem a dinâmica necessária justamente para promover essa necessidade dada por Deus. Muito bem, então vamos lá, né? A primeira coisa, a primeira necessidade é essa necessidade de amor, de aceitação, independentemente da performance. E aí a gente tem aqui três coisas extraordinárias. Eu li uma vez uma história que ilustra muito essa necessidade, né? De uma família cristã que tinha adotado uma menina. Eles já tinham dois filhos e adotaram uma menina, assim, já na segunda infância, pré-adolescente. E essa família, enfim, a menina se integrou e tal. Mas em um determinado momento, depois de algum tempo, eles começaram a planejar uma viagem para a Disney, que era um grande sonho da família, e eles começaram então a economizar dinheiro, a se organizar, e chegou o momento então que eles marcaram, afinal, a viagem. Muito bem. Quando chegou, isso é o pai que conta a história, né? Quando chegou uns 6 meses antes da viagem, essa menina começou a se comportar muito mal. Começou a, enfim, responder, ser malcriada, fazer coisas assim, bárbaras, que ela nunca tinha feito. E ela era disciplinada e era corrigida e colocavam, enfim, faziam o que precisava ser feito do ponto de vista de disciplina, mas os pais perceberam, depois de algum tempo, que aquilo era uma coisa mais complexa do que apenas desobediência e, enfim, rebeldia natural que precisa de correção. E aí eles chamaram a menina para conversar, perguntaram o que estava acontecendo, e aí a menina então falou assim: vocês não vão me levar para a Disney, né? Vocês não vão por causa disso, né? E aí os pais falaram: não, minha filha, você vai para a Disney. Nós vamos, é uma viagem de família. Você é da família, tudo essas coisas. Você vai ser punida, você vai ser disciplinada, como todo mundo, mas essa disciplina não é você não ir para a viagem, porque essa é uma atividade da família. E aí a menina desabou em um choro compulsivo, abraçou os pais e se acalmou. Qual era a questão ali daquela menina? A questão era testar se aquele amor mesmo, se ela era aceita ali naquela família, independente da performance dela. E essa é uma necessidade que os jovens têm, que todo mundo tem, repito, mas que os jovens têm de uma forma muito, muito intensa. E, como eu mencionei, numa época que nós vivemos em que a performance é a medida do valor das pessoas, que, enfim, uma palavra maldita pode gerar o cancelamento, de famílias com muitas dificuldades e em crise, os jovens estão sofrendo com essa necessidade não atendida de amor e aceitação, independente da sua performance. E o que a comunhão cristã tem que atende a essa necessidade? Bom, em primeiro lugar, para ingressar na comunhão cristã, quer dizer, para ingressar no corpo de Cristo, o primeiro requisito é exatamente a gente reconhecer que é pecador, que é pobre de espírito, falido espiritual, que não tem crédito nenhum, que não tem nada para oferecer. E, portanto, todo mundo é igualado no seu pecado. Então, assim, aquilo do que a gente está fugindo na sociedade, que é de que alguém perceba as nossas falhas, é o ponto de partida do encontro com Cristo. É o ponto de partida de dizer, olha,
eu realmente estou totalmente errado, estou totalmente quebrado, e é a graça e o amor do Senhor Jesus do que eu preciso. Portanto, esse é essa mensagem, que é a mensagem essencial do Evangelho, que é a mensagem da comunhão cristã, que é a mensagem da igreja. Ela traz para o jovem e para todo mundo, um alívio, né? Um alívio porque não é meu crédito, não é o que eu faça ou o que eu deixo de fazer. É o amor, a graça de Jesus, o que ele fez, o sacrifício do que ele fez. Então, esse é um primeiro movimento central do Evangelho, central para a comunhão cristã, que vai falar diretamente para essa necessidade dos jovens. E que a gente precisa enfatizar. Muitas vezes a gente fala de tantas coisas nas nossas igrejas, nas nossas reuniões, e muitas coisas precisam ser faladas, mas a gente tem que voltar sempre a pecado, graça, sacrifício de Jesus, méritos do Senhor Jesus. Essa é a mensagem central do Evangelho, que é capaz de nos comunicar o amor incondicional de Deus e o amor incondicional e que a gente vai ter pelos outros, porque a gente está na mesma situação. Está todo mundo igual, o pecado iguala e a graça do Senhor Jesus Cristo iguala. Essa, portanto, é uma primeira dimensão. Mas há uma outra dimensão, e que é preciso a gente lembrar, e importante. Às vezes as pessoas imaginam que o amor e a aceitação incondicionais, independente da performance, envolvem a gente nunca dizer nada que vai aborrecer a pessoa, nunca chamar atenção, nunca dizer que a pessoa está errada. Isso não é amor, né? Amor é promover o bem do outro. É o que a palavra de Deus diz. Deus nos amou tanto que deu o seu filho. Então, é promover o bem do outro, mesmo que o outro não mereça, e mesmo que isso custe muito caro para a gente. E, na verdade, esse é o amor real, é o amor que a Bíblia comunica, e a própria sociedade sabe disso de alguma forma. Quer dizer, se uma pessoa tem dois amigos, essa pessoa está fazendo coisas erradas, está se autodestruindo, prejudicando os outros e a si própria. Quem é o amigo verdadeiro? Aquele que vai e diz e que tem o ônus do confronto, do conflito, enfim, do aborrecimento. Ou é o outro que não vou falar nada, não tem nada com isso, ele é adulto, ele que se vire, ele que toque a vida dele. Quem é que ama mais? Quem é que ama de verdade? É aquele que diz, que confronta, como a palavra de Deus diz, né? O amigo é aquele que confronta, é aquele que diz. E assim também é na comunhão cristã. Então, esse amor e essa aceitação não significam distanciamento e fingir que o outro, eu, não estamos errando. Ao contrário, esse amor é um amor que promove o bem e que cada um ajuda o outro a se corrigir, é o que a Bíblia diz: exortai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, em amor, e que nos ajuda a crescer e a amadurecer e a melhorar. Quer dizer, isso é amor real, e é isso que a comunhão cristã proporciona e deve proporcionar. Um ambiente em que a gente, cada cristão, não só os líderes em relação aos liderados, mas cada um na nossa comunhão cristã, compartilha, orienta, diz, faz algum comentário em amor, mas em verdade, e todo mundo vai crescendo, crescendo na imagem do Senhor Jesus Cristo. Esse é um dos objetivos da comunhão cristã também. Mas há uma terceira coisa importante. E aí é interessante, eu li uma vez uma história assim. Imagina que enfim, o comitê da sua igreja, do seu departamento, enfim, recebe, né, o nome de uma pessoa para trabalhar, para ajudar de alguma forma, e aí vem tipo um relatório, e aí esse relatório vai dizer: olha, essa pessoa ela fala muito, quer dizer, muitas pessoas reportam, né, que ela fala demais. Na verdade, inclusive, ela já até foi vista xingando publicamente, ela já agrediu uma pessoa em público,
ela traiu o nome do Senhor Jesus Cristo em público, enfim, ela é uma pessoa complicada. Será que nós escolheríamos essa pessoa? E aí a mensagem, né, dessa ilustração era, bom, essa pessoa descreve muito precisamente Pedro, né? O apóstolo Pedro, que passou por muitas dificuldades, mas que foi restaurado e foi usado por Deus. É, e, enfim, e teve um papel que todos sabemos muito importante, usado por Deus dentro da igreja. Então, em terceiro lugar, a comunhão cristã, ela é também um instrumento de restauração para os que caíram, né? Então, o ingresso no corpo de Cristo depende desse reconhecimento, quer dizer, de saída a gente já reconhece que a gente não tem performance nenhuma, a gente já reconhece que a gente é quebrado, a gente já reconhece que a gente está errado e que a gente depende do amor, da graça de Deus, dos méritos do Senhor Jesus. Segundo, essa é uma caminhada de crescimento, não é uma caminhada superficial de fingimento, em que as pessoas não falam nada que possa desagradar as outras. Não, é uma caminhada de verdade em amor, de verdade em amor. E em terceiro lugar, é uma caminhada de restauração, porque a Bíblia diz que quem está de pé, olhe que não caia, mas que Deus é fiel, Deus é cheio de misericórdia para levantar quem caiu. E a comunhão cristã deve ser esse espaço em que quem caiu, se arrependeu, tem a oportunidade de ser restaurado, de receber, né? Porque todos nós caímos e todos nós estamos na mesma situação. Então, esse conjunto de elementos que são da essência da comunhão cristã falam diretamente a essa necessidade dos jovens hoje. É claro que a gente precisa, talvez, pensar: será que na minha comunidade essas questões estão sendo enfatizadas? E aí não é para a gente acusar ninguém, não é para a gente olhar o que o outro está fazendo, é para a gente olhar para a gente, é para a gente olhar para a gente individualmente e para a gente olhar para a nossa comunidade, para o nosso grupo, quer dizer, como é que a gente pode ser mais parecido com isso que a Bíblia descreve, com essas essências da comunhão cristã, da fé em Cristo Jesus, que traz amor incondicional, um amor real, que conduz ao crescimento e que restaura. Segunda necessidade que a gente vai falar: pertencimento. Gente, isso é tão importante para os jovens e, de novo, para todo mundo. Mas quando a gente pensa nos jovens, né? Isso a gente pensa, por exemplo, gangues, galeras, coletivos, tribos. O que é isso? Isso são manifestações dessa necessidade de pertencer a um grupo. Nem sempre as famílias proporcionam isso. É claro que o ambiente inicial de pertencimento fundacional é a família. Às vezes as famílias têm problemas e o jovem precisa pertencer. E aí, o que é essa ideia de pertencer a um grupo? Pertencer a um grupo que ele conhece, que conhece ele ou ela, que se importa com ela, que ele se importa com aquele grupo e a quem ele pode recorrer, quer dizer, a quem ele sabe que pode recorrer. Quer dizer, quando a gente pensa numa gangue, essa é a dinâmica que existe dentro dessas estruturas. Quer dizer, existe ali um pacto de proteção, ajuda mútua. E os jovens e as pessoas em geral, nós todos, a gente tem necessidade de pertencimento a um grupo. Ora, isso é exatamente o que o corpo de Cristo, que a família de Deus proporciona. Quer dizer, um grupo de pessoas diferentes de toda a tribo, isso no ponto de vista da igreja macro, mas nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, pessoas diferentes, pessoas de histórias, formações completamente diferentes, mas que estão ali comprometidas uma com as outras, cuidando umas das outras, se ocupando umas das outras. Mas aí a gente precisa pensar e refletir
o seguinte: é claro que toda comunidade, toda igreja, ela quer, e é importante, que ela cresça, né? Que ela multiplique, digamos assim, que ela atinja outras pessoas. Isso é importantíssimo. Qual é o problema? Nenhum problema até aqui. O problema é quando essas pessoas que vão entrando no corpo de Cristo, quer dizer, esse grupo, ao invés de ir se dividindo e se multiplicando, ele vai se tornando tão grande que os nossos encontros parecem muito mais uma casa de espetáculos onde as pessoas vão assistir alguma coisa do que uma reunião de família. E aí a comunhão fica prejudicada, porque comunhão não e o pertencimento não vem de eu olhar para a nuca do meu irmão numa reunião, ou agora na pandemia, enfim, de eu participar online de uma reunião mega, em que eu não tenho contato com as pessoas. Então, a ideia do pertencimento envolve eu conhecer as pessoas me conhecerem. Porque senão essa questão do pertencimento e a própria comunhão se perdem. Né? Não é possível ter comunhão com 200 pessoas, com 1000 pessoas, nem com 50 pessoas. Ao mesmo tempo não dá. É preciso que a gente tenha grupos, quer dizer, em que haja um pertencimento real e que umas pessoas conheçam as outras. A gente tinha um grupo de jovens, né? E aí era um grupo, enfim, que dava para ter essa coisa de pertencimento. E aí a gente começou a observar uma jovem que só usava, começou, né, a só usar roupas compridas, casacos longos, calças longas, mesmo que tivesse calor. E aquilo chamou a atenção da gente, ela muito abatida, não falava e tal, e a gente isso chamou atenção. Mas chamou atenção por quê? Porque era pouca gente, porque as pessoas se conheciam. E os outros adolescentes, jovens, falavam assim, puxa, acho que fulana está com alguma questão. E aí a gente pôde se aproximar dela, as pessoas se aproximaram dela, e ela estava numa depressão e estava se cortando. Por isso que ela estava usando as roupas compridas, para ninguém ver que aqui no braço ela estava já cheia de cicatrizes. Por quê? E aí as pessoas puderam perceber, se importar com ela, porque as pessoas perceberam. E as pessoas perceberam porque as pessoas conheciam ela e estavam próximas dela. Quer dizer, uma pessoa que está numa situação dessa e que entra numa reunião e sai, e ela é apenas mais um e as pessoas só cumprimentam, isso não é pertencimento. Então a gente precisa pensar, né? Como que a gente, talvez como líderes ou como pessoas que estão preocupadas ou pensando nas necessidades dos jovens e na comunhão cristã para atender, talvez a gente tenha uma ideia de que mais é melhor, mas mais de pequenos grupos, mais de grupos que possibilitem uma comunhão real e deem a esses jovens essa perspectiva de pertencimento, de cuidado mútuo, de ajuda mútua. Então, esse é uma segunda necessidade. O corpo de Cristo, a família de Deus, ela existe exatamente para isso, mas a gente precisa pensar como que a gente tem organizado, né? Se as nossas comunidades parecem mais com Atos 2, em que as pessoas viviam juntas, compartilhavam o pão, oravam juntas, conheciam as necessidades umas das outras, ou com um grupo de pessoas que vão assistir uma peça, um show, um concerto. Elas até têm uma coisinha em comum, que é estar naquele lugar, naquele momento, mas elas não têm realmente comunhão, essa relação, não sabem quais são as necessidades umas das outras, não estão orando umas pelas outras, e isso, portanto, é essa segunda necessidade. A nossa necessidade não é, e a necessidade dos jovens não é ir a um espetáculo propriamente e assistir um culto apenas. É pertencer à família de Deus, ter comunhão, ter essa dimensão do pertencimento. E a última
A última necessidade que a gente anunciou e que eu queria falar é sobre propósito. Propósito e realizações. A sociedade contemporânea, sobretudo a ocidental, ela um pouco tem desenvolvido a ideia aí nos últimos séculos de que o grande objetivo da vida é a gente se divertir e a gente promover o nosso bem-estar. É claro que a gente se divertir é muito importante, a gente buscar o nosso bem-estar é muito importante. Mas se esses forem os objetivos da vida, a vida vai ter um vazio. E há muitos estudos já, incrivelmente, né, em psicologia, tem sociologia, tratando disso, de como que as pessoas e os jovens em especial precisam de um propósito na vida, precisam de viver para algo além de si próprios, precisam de algo maior e mais importante do que apenas o seu bem-estar, enfim, a sua rotina, os seus objetivos individuais, né? Há um livro muito interessante, escrito por um psicoterapeuta, Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, um livro muito famoso. Era um psicoterapeuta que, enfim, judeu, alemão, que viveu na época dos campos de concentração, foi prisioneiro nos campos de concentração, e ele é, reporta as suas experiências e ilustra com as suas experiências e com a sua observação como que isso era central para quem conseguia lidar com aqueles horrores, para quem conseguia sobreviver, para quem conseguia manter alguma sanidade mental. Quem é que conseguia? Quem tinha propósitos na vida, quem tinha uma razão para viver, quem tinha um sentido para além de apenas simplesmente sobreviver. E isso é tão claro, tão marcante, que a gente observa como que os jovens, com muita facilidade, se mobilizam, por exemplo, em torno de ideologias, em torno de causas boas e ruins. Quer dizer, o exemplo talvez mais dramático disso sejam jovens ocidentais que migram para outros países para serem treinados como militantes radicais suicidas de determinadas religiões, por exemplo. Por quê? Por que que esses jovens que tinham, a gente diz, tinham tudo, né? Lá, enfim, nos países da Europa, nos Estados Unidos e tal, por que eles fazem esse movimento? É claro que existem muitas razões pessoais, mas existe um elemento que é essa busca, essa sede por um propósito e por contribuir para esse propósito, por fazer coisas que contribuam para esse propósito. Essa é uma necessidade que Deus nos deu, que Deus colocou no coração de cada um e que nos jovens está em plena ebulição. E qual é a questão para nós aqui? A questão é o seguinte: às vezes nós pensamos a igreja com essa mesma mentalidade que eu descrevi, a igreja, a comunhão cristã, como um espaço apenas para proporcionar o bem-estar das pessoas e a diversão, no caso de jovens e adolescentes, né? Então, a gente pensa, estrutura, reflete como se esse fosse o foco. É claro que existe espaço importante até para desenvolver o conhecimento das pessoas e aquela questão do pertencimento que a gente acabou de falar. É claro que é importante ter, né, oportunidades, liberdades de confraternização, de diversão e de temas e atividades que buscam bem-estar. E, claro, isso é muito importante. Mas esse não é o objetivo principal da comunhão cristã e nem do corpo de Cristo. Se fosse isso, era melhor a gente já estar no céu todo mundo, porque lá vai ser muito melhor sob essa perspectiva. O corpo de Cristo, a igreja e a comunhão cristã, ela tem um propósito, elas têm uma missão neste mundo. E que missão é essa? A missão é compartilhar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, fazer discípulos em todas as nações e fazer boas obras que glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Quer dizer, nós fomos criados para
a glória de Deus. O que significa isso? Para manifestar, para revelar, para tornar pública para as pessoas a glória de Deus. E como que os evangelhos e o Novo Testamento vão muito claramente nos dizer? Olha, compartilhe as boas novas, compartilhe o evangelho do Senhor Jesus Cristo, compartilhe a mensagem do amor de Deus em Cristo. Faça discípulos do Senhor Jesus, que as outras pessoas que você está treinando se tornem discípulos do Senhor Jesus. E promova boas obras. Jesus disse: fazermos boas obras para que o mundo veja e glorifique ao nosso Pai que está nos céus. Isso são propósitos, esses são os propósitos do corpo de Cristo. E esses propósitos envolvem atividades. Então, sim, oração pela salvação, oração pelos missionários, contribuição, evangelização, treinamento, ajuda aos necessitados. Nessa pandemia, eu vi algumas questões muito, muito interessantes de jovens que fizeram, por meio das mídias sociais, organizaram para coletar alimentos e distribuir para as pessoas que estavam precisando, que fizeram, sim, se organizaram para ligar para pessoas idosas, para fazer companhia, que ficaram em casa, estavam passando por muito isolamento. O que é isso? Isso é fazer o bem, ajudar os necessitados. E os nossos jovens, e os jovens em geral, e todo mundo, nós temos essa necessidade inerente de servir, realizar para promover um propósito. E por isso é que a gente precisa ter muita clareza de que os jovens compreendam quais são esses propósitos do corpo de Cristo, quais são os propósitos da comunhão cristã, e sejam estimulados a se engajar em atividades que vão realizar, que vão promover, que vão contribuir. É claro que quem faz a obra é Deus, é o Espírito Santo que atua, mas a gente tem ou pode oferecer e deve os nossos 2 pães e 3 peixinhos para o Senhor multiplicar. Então, os jovens e toda a igreja, mas os jovens em particular, eles têm essa sede de ter clareza de um propósito e de contribuir, de realizar, de agir em prol desse propósito. E, como nas outras questões, essa é uma sede para a qual Deus planejou uma bebida, um alimento para matar essa fome, para matar essa sede. E que, como é que essas coisas se casam? A missão da igreja, a missão da evangelização, a missão do discipulado, a missão de fazer boas obras, a missão de ser os braços e as pernas do Senhor Jesus aqui, enquanto estamos aqui nessa terra. O que Jesus fazia? Pregava o evangelho, fazia discípulos e fazia o bem por onde ele passava. Essa também é a nossa missão, é a missão da igreja, e os jovens devem ser orientados nesse sentido. Para encerrar, eu li uma história muito inspiradora, eu acho que pode nos servir nesse momento, de um jovem que tinha necessidades especiais, severas, e ele trabalhava como empacotador no supermercado, né? A pessoa passa no caixa e alguém está lá ajudando a empacotar as compras dessa pessoa. E esse rapaz, ele queria fazer alguma coisa para a obra de Deus, para compartilhar o evangelho de Jesus. E só que ele tinha muitas limitações pessoais, né? E sociais, enfim, por causa das deficiências. E aí ele teve uma ideia. Ele pediu ajuda aos irmãos e os irmãos ajudaram, e eles fizeram o seguinte: eles imprimiram versículos bíblicos, mensagens do evangelho de salvação em várias folhas, e aí ele cortava assim, era tipo uma tripa, né, assim de papel, mais ou menos. Ele cortava e ele ia botando um papelzinho desse em cada bolsa das pessoas, né? As pessoas estão saindo rápido, não estão com disposição de ouvir, ninguém fala nada, mas quando elas chegavam em casa e iam guardar as compras, elas achavam aqueles papeizinhos e aí elas liam. E, e ele ficou fazendo isso, e essa necessidade dele de ter um propósito e de realizar algo para promover esse propósito foi atendida, e aquilo trouxe sentido, alegria, vida para a sua vida. E mais que isso, claro, né? Porque Deus é maravilhoso e dá o crescimento.
Muitas pessoas depois voltaram lá naquela loja, falaram com ele e agradeceram a ele aquelas palavras de como aquilo tocou o coração delas, como elas se aproximaram de Deus, como elas vieram a conhecer o Senhor Jesus Cristo, por meio dessa pequena semeadura. Então, a conclusão dessa terceira questão, que é tão importante, é a gente perceber, né? Perceber e orientar os jovens e orientar as nossas atividades, a nossa percepção pessoal e daquilo que a gente faz para o propósito da igreja, para o propósito do corpo de Cristo, para a missão da igreja nessa terra. E esse propósito, essa missão que é muito maior do que nós, que é a missão do reino de Deus, ela nos levar a agir, nos levar a fazer coisas, a investir o nosso tempo, as nossas energias, os nossos talentos, nosso dinheiro naquilo que promova as finalidades, os propósitos da igreja, naquilo que promova a evangelização, promova o bem e glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe nesse sentido, abençoe a SBB, abençoe os participantes desse evento e nos ajude a sermos veículos de bênção da graça de Deus para a sociedade brasileira em geral e, em particular, para os jovens. Muito obrigada.